Pelo contrário. Depois, por isso ele diz, aprecia-se que a igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Mais que oferecer simplesmente receitas mágicas, que nem a própria pessoa às vezes segue, a gente tem que oferecer espaços de apoio e aconselhamento. Se as nossas comunidades todas tivessem esses espaços, seria, acho que, a coisa mais fabulosa que a gente podia prestar como serviço às famílias. No mundo atual, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limita a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam afeto. Isto abre a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. Então, está falando dos casais que perduram, né, esse casamento de 50 anos, né, 60 anos, que mantém aquele carinho, mantém aquele afeto, né? Ele tem palavras muito bonitas sobre isso. Então, o terceiro capítulo, ele vai trabalhar, como eu falei para vocês, um aprofundamento teológico sobre o que é o amor conjugal e familiar. Tá? Então, é um capítulo relativamente breve, né? Ele vai apresentar os elementos de uma teologia do matrimônio e da família. Começa o olhar fixo em Jesus, é o título, a vocação da família. Então, apresenta, nesse primeiro momento, Jesus que recupera e realiza plenamente o projeto divino, a família nos documentos da igreja, são 3 números somente, o sacramento do matrimônio, mais 4 números, sementes do verbo, situações imperfeitas. Olha que coisa interessante. Apresenta o ideal da igreja católica, mas também diz, olha, existem muitas situações imperfeitas. Quais são as situações perfeitas? Pessoas que vivem juntos sem se casar, pessoas que vivem em segunda união, divorciadas que voltaram a se casar, e outras situações, que eles chamam de situações imperfeitas. E depois a transmissão da vida e a educação dos filhos, também, mais 5 números, e a família e a igreja, mais 2 números. Ele vai dizer o seguinte: o nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Portanto, não se trata simplesmente de apresentar a doutrina, mas tem que mostrar onde essa doutrina se enraiza. Por isso que a ideia de olhar fixo em Jesus. É Jesus que nos mostra o que é a vocação. Então, ele vai dedicar-se a esses elementos, como dizia. Essa presença desse capítulo é importante porque é uma espécie de síntese do que é a vocação da família a partir do Evangelho e também a partir da compreensão que a igreja teve ao longo dos tempos. Vão ser abordadas, nessa perspectiva, a questão da indissolubilidade, a questão da sacramentalidade, a questão da transmissão da vida e da educação dos filhos. Então, esses pontos são todos pontos teológicos, tá? Indissolubilidade, sacramentalidade, transmissão da vida e educação dos filhos. Todos esses temas deram lugar a documentos na igreja, né? Então, eles vão ser retomados. O Papa cita muito a Gaudium et Spes, que é esse documento fabuloso, né? O último documento aprovado pelo Concílio Vaticano II, onde tem toda uma parte sobre a família. Então ele cita, e é um texto muito aberto. Ele vai citar também a Humanae Vitae, de Paulo VI, que é um texto que foi mal recebido pela igreja, que é o texto que fala sobre como trabalhar a questão da transmissão dos filhos, mais que da transmissão, né? Vou dizer assim, da transmissão da vida numa perspectiva também de paternidade responsável. Mas aí o documento, claro, ele vai ser escrito naquele período imediato, né, pós-conciliar, onde toda a questão da pílula estava muito em voga, debate, né, e, é claro, os estados, sobretudo nos países mais pobres, né, com um projeto de redução da natalidade muito forte. Então, vamos dizer assim, distribuição massiva de pílulas para as mulheres, né? Toda a questão, aqui no Brasil pelo menos, né, nesses anos 70 e 80, né, toda a questão das laqueaduras, né, ligadura de trompas, assim, massiva, como política de Estado,
No Brasil foi uma política de Estado, a redução da família familiar, né? Do número de filhos. Então, aí esse documento ele foi mal recebido pelas grandes mídias, mas também pelos católicos. A maioria dos católicos não conhece esse documento, né? Então ele vai citar, e depois, claro, familiares consórcio. Ele vai dizer o seguinte: na mútua recepção e com a graça de Cristo, os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida, e também reconhece como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, tomando a sério seu mútuo compromisso em nome de Deus e perante a igreja. Na fé, é possível assumir os bens do matrimônio como compromissos que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento. Então, não só viver, vamos dizer assim, um amor conjugal e abertura ao dom dos filhos, mas também como que o sacramento, então ele está mostrando a importância da compreensão do matrimônio como sacramento. Como que a ideia, o sacramento como graça de Deus na vida da família. Como essa ajuda presente do Cristo, do Espírito Santo, para que as famílias cumpram aquilo que elas são chamadas a viver. Então, vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é caminho de crescimento na vida da graça para os casais. É o mistério nupcial. Vai falar também do valor da união dos corpos, está expresso nas palavras de consentimento pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Essas palavras conferem o significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Então, a gente sabe que o tema da sexualidade na igreja sempre foi um tema tabu, né? Em algumas épocas mais do que em outras. É claro que antes da Revolução dos Costumes, aí dos anos 60, era completamente tabu. Mas, na cabeça de muitas pessoas ainda, não só padres, né? Não só bispos, mas mesmo de pessoas leigos, né? A sexualidade é vista assim como suspeita. E nós vamos ver o texto de Francisco resgatar o significado mais original da sexualidade conjugal, que é justamente essa percepção da sacramentalidade. Ele diz, vivida, né, dentro dessa perspectiva do dom de si, né, o casal, na verdade, eles vivem em um mistério de Cristo. O dom de si, dos corpos, né, vivido no amor conjugal, é como aquilo que Paulo diz lá na carta aos Efésios, né? É como Cristo amando a sua igreja, se entregando por ela. Marido amando sua esposa, né? Como Cristo ama a igreja, se entrega por ela. E vice-versa, a esposa, né, amando o seu marido, se entregando por ele. Né? No fundo, vamos dizer assim, aquilo que o Cristo faz pela igreja, o casal, no amor conjugal, faz um pelo outro. Né? O marido é Cristo para a esposa é Cristo para o marido. Porque eles se salvam mutuamente. Então, é muito interessante, né? Os casais nunca estão sós, com suas próprias forças, para enfrentar os desafios que surgem. São chamados a responder ao dom de Deus com seu esforço, criatividade, perseverança, luta diária, mas sempre poderão invocar o Espírito Santo que consagrou a sua união para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação. Portanto, o olhar da igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira, que por sua vez levanta o seu olhar para Jesus. Então, uma apreciação, é uma retomada da doutrina da igreja, tá? A doutrina mais tradicional da igreja, tradicional no sentido positivo, da grande tradição da igreja. Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que o documento esteja contra os princípios da doutrina, pelo contrário. Ele retoma a grande doutrina da igreja sobre o matrimônio e a família. Ele vai trabalhar aí também, como eu falei para vocês, né, as situações que ele chama de imperfeitas. Quais são essas situações? Primeiro ele vai citar o discernimento da presença das sementes do verbo nas outras culturas, que é um documento do Vaticano II, Ad Gentes, pode ser aplicado também à realidade matrimonial e familiar. Fora do verdadeiro matrimônio natural, também há elementos positivos presentes nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas, ainda que não faltem as sombras. Então, valoriza
né, também as formas como as diferentes religiões concebem o matrimônio. A reflexão também faz referência às famílias que ele chama feridas, e vai falar delas afirmando que é sempre necessário recordar um princípio geral: saibam os pastores que, por amor à verdade, são obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos e pode haver fatores que limitam a capacidade de decisão. Então, ao invés do seguinte, muitas famílias destroçadas, elas foram destroçadas porque as pessoas que se engajaram naquele matrimônio, às vezes não tinham consciência do que estavam vivendo. Se a gente for olhar bem, eu vou dizer uma coisa aqui que ele repetiu várias vezes, tá? E eu, quando eu fiz teologia, nem tinha escutado Francisco, eu já tinha escutado meu professor de Direito Canônico. Né? Meu professor de Direito Canônico dizia, lá nos anos 80, final dos anos 80, que mais de 80% dos casamentos feitos na igreja são inválidos. E o Francisco, depois da morte de Letícia, ele disse mais ou menos a mesma coisa. Né? E ele, não é que ele esteja com isso jogando, vamos dizer assim, uma parte de cal e todos, não é isso, não. É para dizer o seguinte: olha, os pastores, ou seja, a igreja às vezes ela é tão severa com as situações de famílias assim, que se destroçaram, que se destruíram, né? E que voltaram depois, tentaram se reconstituir de novo com outras pessoas, né? Ela já olha com suspeita esses casais separados, segunda união, etc. Mas às vezes ela não percebeu que aquele primeira união, aquele primeiro casamento, na verdade não foi um sacramento. Foi feito na igreja, diante do padre e tudo, mas não foi um sacramento. Ou porque faltava maturidade, ou porque não tinha consciência do que estava fazendo, né? Ou porque foi forçado. De várias formas ele tinha forçado. Então, ele apresenta isso daí, eu acho interessante. Ele recorre a familiares consórcios, que a familiares consórcios já dizia isso, né? A ideia de que, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a doutrina era expressa com clareza o que é a compreensão do matrimônio, ele diz: temos que evitar os juízes que não têm em conta a complexidade das diversas situações, e é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. Aqui ele só está assim, antecipando que ele vai trabalhar no capítulo 6 e no capítulo 8. Tá? Ele já aponta para aí essa questão. Ele vai falar da lei da gradualidade, né, que já está presente na familiaridade consórcia. Muita gente diz que ele é como se ele estivesse relativizando a união conjugal, porque se você diz isso, né, que muitas, sei lá, mais de 80% das famílias, né, constituídas, casadas diante da igreja, etc., não são verdadeiros matrimônios, né, é como se você estivesse assim, destruindo. Não. Está dizendo o seguinte: muitas vezes, muitos casamentos, né, eu tenho uma frase de um professor meu, que talvez vocês conheçam aqui, né, que é o Taborda, né? Taborda, ele que dava o curso de matrimônio, onde eu fazia teologia, mais de 20 anos atrás. Ele dizia o seguinte: o sacramento acontece no altar e na vida. Olha que bonito. Às vezes, aquilo que eles viveram lá diante do altar, não tinha consciência. E aquilo só fez piorar depois. Então, aquele casamento se destroçou. Então, provavelmente, nem tinha sido casamento no altar, e depois não foi casamento na vida. Agora, pode ser que muitas pessoas foram lá, talvez não tinham consciência total do que estavam vivendo, mas aquilo foi sendo aprofundado ao longo da vida, e elas foram transformando aquele compromisso que elas fizeram lá diante de Deus num compromisso que depois se revelou se realizar na vida. Mas é claro que você só pode dizer isso acompanhando os casais. Você não pode ter uma lei que diz, né, esse não é. Não existe isso. É acompanhamento de cada caso. Capítulo 4. O capítulo 4 é uma pérola. É totalmente Francisco. Tá? Porque ele vai pegar 1 Coríntios 13, né, que fala sobre aquele hino da caridade, né, de São Paulo aos Coríntios, né, o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, né, etc, etc, etc. E ele vai comentar versículo por versículo. Né?
Eu vou passar rapidamente essa parte aqui, não porque não seja importante. Eu acho que todo mundo que trabalha, quer casar, deveria tirar, talvez, de vez em quando, um tempinho para ler esse texto do Francisco, esse comentário. É belíssimo. Né? Seja pessoalmente, o casal ler junto, meditar, cada vez, sei lá, uma das frases lá de São Paulo, tais quais elas são comentadas por Francisco, seja também em grupo. Né? Tem muita gente que é de grupos, familiares, né? Pode também tirar, né? Para meditar, mas é uma meditação que eu acho assim, não perde a sua atualidade, e cada época da vida ela tem um significado diferente, então não se esgota o significado desse quarto capítulo. Né? Então, tá vendo? É um capítulo relativamente longo, onde ele vai mostrar, né, o amor no cotidiano, a ideia da paciência, o serviço, né, curando a inveja, o amor não é invejoso, né, o amor não é arrogante, não se soberbece, né, ele é amável, ele é desprendido, né, a questão da violência que não existe, o perdão, alegrar-se com os outros, tudo desculpa, confia, tudo espera, né, tudo suporta, depois crescer na caridade conjugal, a vida toda, tudo em comum, alegria e beleza, casar-se por amor, amor que se manifesta e cresce, a importância do diálogo, o amor apaixonado, o mundo das emoções, Deus ama, a alegria dos filhos, a dimensão erótica do amor, depois toda a ideia que possa existir também de violência e manipulação, matrimônio e virgindade, a relação. É o primeiro documento da igreja onde só tem 4 numerozinhos, mas muito pouquinha coisa sobre a virgindade. Porque normalmente é uma tradição antiga, tá? Que remonta a São Paulo. São Paulo diz, como um conselho, diz, não recebi do Senhor, mas como um conselho. Se você tiver uma vocação especial para a virgindade, eu aconselho que você permaneça virgem. Por que São Paulo diz isso? Porque ele estava na expectativa, isso lá na carta aos Coríntios, tá? É uma das primeiras cartas dele, de que o Cristo estava para vir e ia vir logo. Então, ao invés de eu me casar, me preocupar com a minha mulher, com os filhos que vão vir, etc, etc, é melhor eu ficar célibe, dedicar-me totalmente ao Senhor. Não é que o estado de virgindade é melhor que o matrimônio. Não. Aí o que vai acontecer? Alguns santos, que eram monges, né, eles interpretaram como que se a virgindade tivesse uma nobreza maior do que o matrimônio. Né? Alguns santos, de forma muito forte, por exemplo, São Jerônimo, Santo Agostinho também, né? E outros. Né? Então isso pegou numa tradição da igreja. Então quase todos os documentos da igreja, mesmo a Fornés Consórcio, eles dão um valor muito grande à virgindade e às vezes, vamos dizer assim, não é que despreza, né, mas às vezes quase colocando a virgindade como um valor superior ao matrimônio. Aqui Francisco ele faz o contrário. Ele faz uma breve alusão, mas não é o foco. O foco realmente é o amor matrimonial.